Primeiramente, né, dar boa noite a todo mundo que está aí. A gente está começando hoje a temporada 2022 do nosso canal, né, do nosso projeto. Na verdade, aqui é um projeto de extensão da Universidade Federal das Valas de Jequitinhonha e Mucuri, aqui no campus de Diamantina. Nós somos acho que todo mundo conhece, quem não conhece, eu sou o Fernando e esse é o Marcos Fabrício, nós somos professores aqui do curso de Educação Física. E desde 2000 nós já perdemos a noção de tempo, né, Fabrício? Desde 2020, né, durante a pandemia, nós começamos esse projeto de falar sobre exercício físico, né, de uma forma mais, né, descontraída, né, com uma pegada mais científica, mas, né, sempre tentando descomplicar, sempre, né, levar isso para o grande público, falar sobre exercício físico, sobre saúde, sobre esporte, de um modo geral. Nesse um pouco mais de um ano, né, um ano e meio, nós já fizemos várias entrevistas, divulgamos, né, vídeos sobre artigos científicos, e grande parte desse material está publicado no YouTube. E agora a gente está num novo formato desse 2022, a gente está experimentando um novo formato, que é o formato de live, para promover uma maior participação das pessoas, e também a disponibilização desse vídeo no YouTube e também em formato de podcast no Spotify, tá? Então, aqui a gente está aprendendo também, hoje é o primeiro dia que a gente vai fazer esse live, né, dentro desse novo formato, e, né, eu espero que dê certo, que a gente consiga, né, conversar mais sobre isso que a gente gosta tanto. E a ideia é bater um papo mesmo sobre exercício físico, sempre trazendo né, o que as pessoas estão comentando, o que está na mídia, mas com um embasamento científico que a gente acha importante. É isso aí, Fabrício. É isso aí. Na verdade, já deu certo, né? Nós estamos aqui, nós conseguimos entrar, Fernando. Para mim já é uma conquista eu ter conseguido entrar aqui nessa live e vamos que vamos, né? É isso mesmo que o Fernando falou aí, né? E é importante também para quem está aí, fica o convite para vocês irem lá no nosso YouTube, porque a gente tem entrevistas realmente muito legais, né? Com pesquisadores, excelentes pesquisadores, né, do Brasil afora, e conversando de forma descomplicada, às vezes de temas um pouco espinhosos, vamos dizer assim. Tá? Então vale a pena aí esse convite. E é o que o Fernando falou. Pode falar, Nós estamos a tentativa aqui, nossa, tentativa não, né? Já deu certo, como eu disse. É a gente trazer, a gente pensou, agora no início do ano, em um formato dessas lives em que a gente vai trazer para vocês aqui informações, notícias principalmente mais assim recentes, quentes sobre o mundo do exercício físico, mas obviamente de forma crítica, né? Muitas vezes, por exemplo, eu já tenho aqui no roteiro nosso que nós vamos conversar hoje algumas notícias. Algumas já publicadas em estudos científicos, outras ainda não. Mas a ideia nossa também é trazer esse tipo de informação para fazer uma análise crítica, né? Porque a informação, né? A ideia é trazer informação do que a gente tem mais novo aí na área do exercício físico. E a ideia desse formato também aqui, né? O material que a gente tem no YouTube é mais de entrevista temática, né? Então é gravado, então a gente definir um tema, trazer um pesquisador que era especialista naquele tema. Aqui a proposta é um pouco diferente, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre temas, né? Ter uma flexibilidade maior e com a participação de vocês. Então, quem tiver interesse em né, fazer uma pergunta, interagir com a gente até pode puxar aqui para a conversa, vai estar bem, né, bem flexível em relação a isso. Tá? Então, a ideia é ser uma coisa mais dinâmica, no sentido de ter a participação de vocês aí também. Tá joia? Isso aí, é bater papo. Antes que alguém pergunte, né? Isso aqui é chato, tá? A ideia é sentar para conversar sobre o que a gente gosta, né? Então, é como se a gente estivesse sentando aqui tomando um café ou, né, ou sentado num bar para poder conversar sobre
determinado assunto específico aí do exercício físico. Isso aí. Bom, vamos lá, né? Você quer puxar o primeiro assunto aí, Fabrício? Vou puxar. Talvez muitos de vocês aí já tenham visto essa notícia. E eu fui, inclusive, lá no jornal da USP buscar essa notícia. Que essa notícia saiu nos grandes portais, mas a gente sabe que no trabalho, né, de edição dos jornalistas mesmo, né, às vezes uma informação ou outra se perde, ou às vezes até é passada de forma diferente do original. E aí, essa notícia, eu procurei o estudo relacionado a isso, né, em base científica, não encontrei. E pelo nome do pesquisador, eu sabia que era da USP, que é o Bruno. Você conhece, né, Fernando? Bruno Gualhardo? Não, Isso? é o Gulano, né? Gulano. Gualano, não? Isso. Eu acho que ele até tem alguma coisa em rede social, né? Possivelmente, né? YouTube. Eu acho que é um grupo que tem um canal também, que tem uns vídeos bem interessantes que a gente já chegou a conversar, né? Enfim, um pesquisador sério, né? Lá da USP. Então, eu fui lá no jornal da USP para puxar essa notícia, tá? E aí nós vamos comentar algumas coisas a respeito disso daqui. Então, eu vou ler aqui, hein? A notícia é a seguinte, eu dei uma resumida, tá, pessoal, na notícia, que estava o texto muito grande, mas só para passar a informação essencial. E a informação essencial está no título. A atividade física pode intensificar e prolongar a resposta das vacinas contra a Covid. Obviamente, isso chamou muita atenção nossa, e aí eu fui lá no jornal da USP. E não saiu, assim, não saiu só no jornal da USP, né? Então, a grande imprensa, né, divulgou isso aí amplamente, né? Então, eu vi vários comentários, pessoas me questionando, me perguntando sobre esse assunto. Então, é um tema que, assim, principalmente quem da área do exercício físico, é muito chamativo, né? Rodou muito esse tema. A princípio eu vi num site mais popular. Uhum. Aí é bom a gente dar aquela conferida, né? De fato, saiu no jornal da USP. Então, olha só. Eu vou ler aqui para vocês o que foi esse estudo. Então, o estudo foi conduzido por pesquisadores da USP e realizado com 748 pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E esse estudo mostrou que a atividade física feita de forma regular está associada ao aumento da resposta imunológica à vacina contra a Covid-19, que tende a diminuir com o passar do tempo, né? A vacina aí, todos sabem que tem prazo de validade, né? Algumas de 6 meses, outras um pouco menos, ou um pouco mais. Então, a ideia desse estudo, ele foi desenhado para tentar investigar isso. Será que a prática da atividade física pode prolongar a eficácia, né, da vacina? Basicamente é isso. Então, a pesquisa ela investigou a associação entre a prática e anticorpos do SARS-CoV, né, SARS-CoV-2. E aí, o que eles observaram? Então está aqui, inclusive, eu tirei, tá? Eu vou ler literalmente o que o Bruno, né, o Alano, disse na entrevista dele. Então, ele disse o seguinte: a atividade física parece não somente montar uma resposta de anticorpos à vacina mais robusta, como também parece aumentar a durabilidade do efeito protetor do imunizante. Tá? Se isso se confirmar, isso eu acho muito interessante, que eu vou comentar isso. Se isso se confirmar, teríamos uma ferramenta barata e potencialmente capaz de reduzir a baixa resposta vacinal de grupos de risco, como pessoas com sistema imune disfuncional. E aí, a reportagem, ela termina dizendo o seguinte: os dados foram divulgados dia 28 de dezembro na plataforma Research Square, em fase de pré-print, ainda sem revisão
por cientistas externos, né? Isso é muito legal, né? E assim, existe realmente um corpo de evidências muito assim robusto que podem indicar realmente a efetividade do exercício para talvez prolongar a eficácia da vacina. Então, existe essa hipótese assim muito bem embasada, vamos dizer assim. Só que aí, o que eu acho interessante a gente comentar, Fernando? Nem todo mundo, né, o público em geral, entende quando uma reportagem sai dizendo que o estudo está em fase de pré-print. Ou seja, ela ainda não sofreu revisão por cientistas externos. E eu tenho Uhum. percebido isso nas redes sociais, que isso gera um burburinho e uma confusão muito grande. Por quê? Porque o estudo científico, para ele ser publicado em uma revista, né, boa, ele passa pela revisão por pares, né? Você tem um corpo de cientistas, especialistas naquela determinada área, para tentar espremer o seu artigo de todas as formas. E quando Uhum. eu falo espremer, eu estou falando espremer mesmo. É te deixar na berlinda. Porque a ideia da ciência é essa. E a gente, nós que escrevemos os artigos, não podemos achar ruim disso, né? Porque a ideia nossa é justamente que a gente faça a ciência sem nenhuma influência, sem viés. E o Uhum. viés, né, na ciência, basicamente, o que é o viés? Só para traduzir, né, os vieses da ciência. Viés vocês podem interpretar como falha metodológica. Será que existe alguma falha metodológica durante esse processo da coleta, da separação dos grupos amostrais, se foi randomizado, se não foi... Então, assim, existe um critério muito rigoroso que as boas revistas exigem, através dessa revisão por pares, para só depois ser publicada na revista. Pessoal, então significa que pré-print não funciona? E é bobagem? Não. Porque com pré-print, inclusive, é possível você receber crítica antes de mandar para uma revista científica. Eu Uhum. também não vejo problema nenhum de uma informação dessa sair. Por que eu não vejo problema? Porque ele deixa claro, pelo menos no jornal da USP, está claro. Olha, é pré-print, ainda não passou por revisão por pares. Isso não é problema. A preocupação que eu tenho e que eu percebo, assim, imagino que o Fernando também, né? É que às vezes o cara, porque assim, gente, qualquer um pode escrever uma coisa e colocar num pré-print. Aí o cara vai lá dar o print do título e fala que foi publicado. Foi, num pré-print. Mas nem todo mundo sabe o que é o pré-print, né? Então É, isso é muito importante. Pode falar, Fernando. tem que ficar claro assim, pré-print, assim, o trabalho foi feito, né, o artigo foi escrito, foi enviado, e ele ainda não foi, vamos dizer assim, aprovado por outros pesquisadores, né, os chamados revisores. Nesse processo, o importante assim, é que fique claro para quem vai ler que é que ainda que está em fase de pré-print. Né? Acho que a primeira coisa que tem que ficar bem clara é isso, que é pré-print. E isso é um fenômeno que, assim, que se fortaleceu muito durante a pandemia. Né? A É, ciência ela teve que correr atrás aí de soluções, de pesquisar durante a pandemia. Né? Então, isso aconteceu muito. Até nós que estamos acostumados com isso, às vezes a gente pegava o artigo e a gente ficava, né? Será que já está no pré-print ainda? O artigo já está aceito? Então a gente ainda ficou muito na dúvida. A gente tinha que correr atrás para tentar entender isso. Isso aconteceu muito, né, nesses últimos 2 anos, né, Fabrício? demais. E assim, é interessante a gente frisar, né, que como é que eu vou explicar para vocês? A ciência, a lentidão da ciência está no DNA dela. A ciência ela precisa ser lenta, porque para você, né, principalmente os estudantes, né, para aquela informação, aquele conhecimento chegar no seu livro, texto, né, de fisiologia, por exemplo, falar da fisiologia, né, poxa, foram muitos anos de pesquisa, de
de repetição das pesquisas para ver se outros grupos vão achar os mesmos resultados, para que depois de muitos testes, grupos diferentes fazendo o experimento, confirmem aquele achado. Normalmente você ainda tem os estudos de meta-análise, né, que tiram uma conclusão geral de todos os estudos que investigaram aquele tema, para depois falar para vocês, gente, é verdade, o exercício físico abaixa a pressão arterial. Então, assim, essa lentidão, eu acho que a gente já pode suspeitar de uma informação que já chega como um conhecimento de forma rápida, porque a ciência não trabalha assim. Ah, professor, mas e a vacina, né? A vacina da Covid foi em tempo recorde. Foi em tempo recorde, é verdade. Mas vocês não calculam o conhecimento que já tinham-se de décadas para que se conseguisse sintetizar aí a vacina contra a Covid. Agora, sem dúvida, foi muito rápido. Mas lembrem-se que vacina sempre existiu, então já existe uma base de conhecimento para isso. Sem querer tirar um mérito fantástico, né, dos cientistas realmente que conseguiram aí no tempo recorde desenvolver e distribuir, né, a vacina contra a Covid. Então, eu acho que assim, essa parte de falar que a ciência é lenta é porque ela é mesmo, e ela precisa ser. Mas aí voltando lá no artigo, Sim, né? vamos lá. Pois é, eu esqueci de falar aqui também, que eu anotei. Ele fala um negócio muito interessante também, o Bruno fala assim, se confirmado, isso tem uma importância para a saúde pública em tempos de pandemia, porque a gente não pode esquecer que essas, né, todo mundo já sabe que vamos conviver com isso daí um tempo. Porque existe essa questão da escassez das vacinas, né? Então, assim, a lógica de uma pessoa fisicamente ativa conseguir prazo de validade, vamos dizer assim, maior com a vacina, poxa, isso seria fantástico, né? E aí, Fernando, eu fui buscar. Então, assim, parabéns, né, para o Bruno pela pesquisa. Eu acredito que ele já deve estar em fase de publicação, ou pelo menos de revisão por pares, né? É uma pesquisa séria, mas ainda não foi publicada. E aí, eu fui correr atrás de informação. O que tem mais atual em relação ao efeito do exercício nessa eficácia da vacina, né? E aí eu encontrei dois artigos interessantes, Fernando. Eu encontrei um posicionamento bem recente do American College of Sports Medicine, que resumidamente, tá, apresenta as seguintes informações. E aí eu vou ler de novo, resumir bem, tá, gente, o posicionamento para vocês entenderem. Estudos epidemiológicos recentes indicam que a atividade física regular está associada a um risco reduzido de Covid-19. Gente, cuidado com os verbos, hein? Indicam. Ele não falou em momento nenhum, comprovam, né, Fernando? Indicam. Tá? Indicam que a atividade física regular está associada a um risco reduzido de Covid-19, semelhante ao que já foi relatado para outras infecções respiratórias. Embora sejam necessários estudos específicos relacionados à Covid, dados de investigações com outros tipos de agentes infecciosos, como a influenza, apoiam o papel potencial da atividade física no aumento da eficácia da vacina da Covid-19. Então, esse é o posicionamento mais recente do American College of Sports Medicine, né, que é um órgão muito respeitado mundialmente. E agora, dia 4 de fevereiro, hoje, foi a Daisy postou do perfil lá, Ciência, como é que chama, Fernando? O Ciência do exercício, né? Ciência do exercício. É. Inclusive, hoje tem uma entrevista da Daisy no nosso canal, né? Já teve aqui, né? Que faz um trabalho muito bacana, né? Vai fazer um trabalho de divulgação científica na área do exercício também, muito legal. E aí é lógico que a hora que eu vi o post lá da Daisy, eu fui atrás do artigo, porque, ó, vejam só, o artigo ele foi publicado agora, nessa semana, praticamente, 4 de fevereiro, foi um estudo publicado na Brain Behavior and é porque Immunity, yes.
E olha só, o que eles mostraram? Que o exercício, eles fizeram um grupo, só que o que acontece, Fernando? Quando você vai lá na PubMed, a gente tem aquela forma de conseguir o artigo fora da PubMed, né? Só que não consegui acesso ao artigo na íntegra. Não consegui. Uhum. Não sei por que aquele site lá não está deixando baixar. Porque é novo No... também, né? Hã? Muito recente, Mas né? normalmente, é porque realmente nem o Sci-Hub deve estar conseguindo extrair. Mas enfim, lá tinha o resumo e tinha tinha as figuras do trabalho, sabe? Aí eu olhei as figuras. Basicamente, esse estudo ele mostra o seguinte: ele fez um seguinte experimento. Pegou um grupo de pessoas, eu não consegui ver a idade, né, faixa etária, mas ele pegou um grupo de pessoas e depois de tomar a vacina da Pfizer, eles fizeram com um grupo 90 minutos de exercício físico e Uhum. tinha um grupo controle que não fazia exercício físico. E eles acompanharam por 4 semanas a produção de anticorpos que são estimulados pela vacina. E mostraram que após 4 semanas, a produção de anticorpos no grupo que fez exercício logo após tomar a vacina continuou aumentada. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, gente? Presta atenção no que eu estou falando. Você tomou vacina, você fez 90 minutos de exercício só depois de tomar a vacina. Aí daqui a 4 semanas, o número de anticorpos que são estimulados pela vacina ainda está mais alto do que quem não fez uma sessão de exercício É, nós depois da estamos falando de vacina. uma sessão, é só 90 minutos, em Não é 4 semanas. treinamento, não é treinamento. É eu fazer uma sessão. Depois de 4 semanas, os meus anticorpos ainda estão maiores, né, em maiores níveis, do que quem não fez. Ou seja, é uma questão só de muito pouco tempo para a gente afirmar, eu imagino, né, vamos com calma, mas assim, eu acho que é muito plausível de muito em breve a gente ter essa hipótese bem confirmada, que o exercício físico seja capaz de aumentar a durabilidade da vacina que você tomou, né? Quanto tempo? Vocês podem ter certeza que vai vir muito estudo aí para frente, né, Fernando? Seria interessante saber assim, em que momento que esse exercício ele foi, vamos dizer assim, aplicado, né? Um dia, 2 dias, né? Acho que aí é interessante tentar entender, né? O artigo, obviamente, deve ter essa informação, porque aí eu fico pensando na prática, né? O cara vacina e depois vai fazer uma sessão de exercício, né? Tá no pacote. Eu não sei te falar quanto tempo depois da vacina a gente vai precisar ler o artigo na íntegra. É. Agora, certamente, se não foi logo depois dele tomar a vacina, deve ter sido um pouco depois ou um dia depois, né? E aí eu lembrei de uma coisa que o artigo fala também, que essa melhora, né, esse aumento da produção de anticorpos, não foi acompanhado por nenhum efeito colateral adicional. Ou seja, fazer exercício não prejudicou em nada do ponto de vista de potencializar efeito colateral, né? Porque às vezes a pessoa, por não saber, às vezes ela toma a vacina e fala assim, nossa, será que eu posso fazer exercício amanhã? Né? Porque eu tomei vacina. Claro que eu estou falando a informação de um único estudo, né? Mas Uhum. nossa, realmente existe uma segurança considerável. Agora, claro que assim, né? Dependendo do sintoma que você tenha, vai dar conta de fazer exercício por outras questões também, né? Até de motivação, né? De estar com o corpo. Por exemplo, eu tomei a terceira dose na segunda-feira, né? Não treinei na segunda e, né, e evitei fazer exercício de membros superiores na terça-feira, né? Hoje eu já voltei a treinar normalmente. Então, então a gente está vendo aí como é que seria. A gente está começando a ter evidência de como que seria, né, essa relação entre vacina e, vamos dizer assim, e logo depois da vacina, qual que seria o exercício para potencializar essa capacidade, né, imune do indivíduo. É. Tentando traduzir aí, né, o que o exercício tem a ver com
com essa questão da vacina, né? Eu realmente acho que essa hipótese aí, muito, muito em breve, a gente vai voltar aqui para falar assim, ó, gente, está confirmado, né? Pelo jeito que anda. Eu não estou conseguindo enxergar bem aqui, mas parece que tem alguém fazendo alguma pergunta. Alguém fez alguma pergunta. Não sei se é Aranaí. Ah, gente, deixa eu falar, né? Falar para vocês. Nós temos uma bolsista, né? Desse projeto nosso. É Aranaí. Aranaí é aluna nossa do curso de Educação Física. Está fazendo um trabalho muito legal. É ela que faz aquelas artes lá, dos posts, né, Fernando? Uhum. Edições, né? Então a gente tem contado aí com essa ajuda fundamental aí da Aranaí. Aqui, ó, a Arané está comentando que a Yasmin, né, falou que quase morreu quando foi fazer exercício após a vacina. Aí Olha esse só. quase morreu aí, né, a gente tem que tentar entender o Vai que. morrer. É porque tem pessoas que, né, que têm, vamos dizer assim, a reação é um pouco mais forte, né? E aí, nesse caso, é o que eu falei, segunda-feira eu não treinei. Eu senti à tarde um pouquinho, né, um pouco de dor de cabeça, indisposição, eu não treinei. Mas aí no outro dia eu já fui, né? Então, cada um vai ter que, né, ter sensibilidade aí também. Mas aí não tem que esperar esse artigo para saber quando que é esse exercício de 90 minutos aí. É, eu fiquei nessa curiosidade. Eu fiquei na curiosidade para saber quando é, né? E também a população. Porque esse estudo, Fernando, ele é dois estudos em um. Ele avalia a eficácia da Covid, da vacina contra a Covid, mas também da vacina contra a influenza. E Uhum. no da influenza, aí ele faz inclusive experimentos lá com animais também, sabe? Realmente o resumo não dá pra gente aprofundar assim, exatamente o que ele fez, né? Mas é isso que você falou, né? Que a aluna comentou aí, né? A Yasmin, né? Uhum. É lógico. Agora, isso daí dá uma boa manchete, né? Aluno do curso de Educação Física quase morre. Quase. Gostei dessa manchete. Tem gente que vai gostar dessa notícia aí, os negacionistas vão adorar, né? Cuidado com isso aí. Estou Vai pegar falando, estou dizendo. Os Desculpa, não antivacinas tem vão. nada. O antivacina, se pegar essa notícia aí, vai colocar na Vai adorar, manchete. vai adorar. Não tem a ver com o nosso assunto, mas tem a ver com isso, Fernando. Eu não sei se você viu uma notícia, né, que também é importante, se ninguém está sabendo saber. Teve um caso com em Lençóis Paulista, teve uma criança que apresentou, se não me engano, arritmia, tá? Cardíaca. Logo associaram isso à vacina, né? E eu sei que montaram uma comitiva para ir até a casa, montaram uma comitiva de Brasília para ir até a casa dessa criança para basicamente mostrar, ó, tá vendo? Vacina mata, né? Vacina faz mal para criança. O bom da história, os caras foram, só que eles chegaram lá, Fernando, já tinha um laudo do governo de São Paulo, descartou completamente qualquer relação da vacina com o evento, porque o menino tinha miocardite congênita. Uhum. Que, por coincidência, o dia que ele foi tomar a vacina, aconteceu. Agora você Uhum. imagina, né? No universo de 10 milhões de crianças, uma apresenta algum problema que não tem nada a ver com a vacina, né? E as pessoas vão, enfim. É a politização de uma coisa que não deveria ser politizada, né? Enfim, não devia. Mas o resumo da ópera aí, né, Fernando, dessa notícia, é que o exercício realmente ele tem um poder muito grande. E essa E seria aí, mais uma vantagem do exercício físico, né? mais uma vantagem. Que, na verdade, a gente já tem um corpo de evidência mostrando o poder do exercício físico para o sistema imunológico. Então faz muito sentido, como é um vírus, né? Essa resposta imunológica também sirva, né, para te proteger de infecção de diferentes vírus, né?
faz mais sentido a gente apostar nisso do que apostar que especificamente ou para o coronavírus o exercício não funciona, né? Então isso é muito importante. E aí, Fernando, uma coisa que eu queria comentar também, eu fiquei pensando depois, né, que eu li, até preparei os pontos aqui para nossa conversa, eu lembrei do post que a gente soltou, se não me engano, semana passada, que a Anaí fez, aquele estudo do JAMA, fantástico, né? O JAMA, para quem não sabe, é uma revista muito respeitada, né? Fator de impacto altíssimo. Não é qualquer um que publica lá no JAMA. E eles mostraram no estudo com quantas pessoas? Eu até anotei aqui, ó, 4 mil e poucas pessoas. Mais de 4 mil. Coloquei 4 aqui, mas eu sei que é 4 mil. Foram mais de 4 mil pessoas entre 40 e 85 anos. E aí eles usaram acelerômetro. Nunca tinha sido feito isso, Fernando. Usar o acelerômetro. O acelerômetro é esse reloginho muito parecido com o que o pessoal está usando o smartwatch, né? Que consegue monitorar aí seu nível de atividade física. Ele conta o número de passos, né? Conta o número de passos. Só que o actígrafo ele é um pouco mais, como é que eu vou dizer, fidedigno para pesquisa do que esses reloginhos que a gente usa, né? E aí, eles mostraram isso mais de 4.800 pessoas, de 40 a 85 anos, que 10 minutos de exercício por dia, 10 minutos apenas, aí ele fala lá que a intensidade mais moderada para alta, eles fizeram uma estimativa que, obviamente, né, através de cálculos estatísticos, 10 minutos de exercício seria suficiente para prevenir a morte de 110 mil vidas por ano apenas nos Estados Unidos. E aí a gente fica... Porque assim, né, Fernando? Para a gente que conhece do assunto, e também não só somos teóricos, nós praticamos, para nós é muito óbvio, né, que o exercício realmente é a melhor pílula, né? Que já inventaram até hoje, e eu acho que não vai ter. Tanto acho que não vai ter, que tem muita gente tentando fazer a pílula de exercício de verdade. Não vão conseguir. Mas aí, o que eu fiquei me perguntando? Eu falei assim, Fernando, não quero perguntar para você, né? Eu não quero perguntar para você, se você, Fernando, o que te impede de fazer 10 minutos de exercício por dia? Você vai rir da minha cara, né? Você tá doido de fazer 10 minutos de exercício por dia para ter já esse benefício? Claro que eu vou fazer. E eu fico me perguntando o tempo todo. A gente vê as pessoas cada vez mais sedentárias, porque é outra coisa. Outra coisa a gente está em conversa, né? Acredito que até muita gente que está aqui tem a relação com a educação física, mas até mesmo, né? Pode comentar aí quem tiver uma dica para isso. Mas às vezes o pessoal, por exemplo, que trabalha na academia, por ter o contato com as pessoas que não vivem, né, no mundo do exercício físico, será quais são problemas que ela põe na vida para não fazer atividade física? Será que é o desconforto mesmo de fazer exercício físico? Será que é a falta de alguém para estimular? Ou alguém para pegar na mão e fazer? Ou achar que não dá para fazer atividade física em qualquer espaço? Ou se sabe, né? Ou se sabe como fazer, aí vai ter até a ver com o que você vai comentar, né? Daqui a pouco. Né? Eu não sei. O argumento principal sempre, né, o que é citado, né, não estou falando que é o verdadeiro, mas as pesquisas mostram que o principal motivo alegado, né, é a questão da falta de tempo. Né? E aí quando você traz essa informação, né, todos os estudos que eu já li sobre motivação motivos para atividade física, para exercício físico, né, eles estão ligados à questão do tempo. Aí quando você traz a informação de que, desse artigo, por exemplo, de que 10 minutos já é suficiente, né, ele já começa a desmontar um pouquinho esse argumento. Né? Mas assim, o motivo é multifatorial, tem uma série de fatores aí que vão interferir. Né? Motivos sociais, né, da família, dos amigos, do trabalho, financeiro, né, aspectos mais, vamos dizer assim, psicológicos. Então a gente tem. Mas
para a gente é óbvio, né? Mas por que as pessoas ainda não conseguem se exercitar, pelo menos esse mínimo? Ou acham que precisa se fazer 1 hora, né? Dentro do paradigma do exercício de longa duração. Ou Então, precisa, a gente tá revendo isso, né? ou precisa ir para academia, ou às vezes até mesmo, porque, Fernando, às vezes, porque assim, fazer uma caminhada, claro que é muito bem-vindo, né? Mas assim, eu sei que às vezes é um tema até um pouco polêmico, mas assim, no frigir dos ovos, você tem que dar um desafio, às vezes, um pouco maior para o seu organismo para ele se adaptar. É uma questão fisiológica, né? E às vezes, dependendo do estímulo que a pessoa ela dá para o seu corpo, né? Talvez não seja suficiente para gerar uma adaptação que vai proteger ela de uma doença. Por isso que nesse estudo do JAMA, eles deixam claro, intensidade moderada alta. E essa história do moderada alta, talvez cria na cabeça da pessoa uma barreira. Porque, assim, Uhum. uma coisa é uma pessoa que tem acesso, sei lá, a equipamento, ou mesmo a uma esteira, um ciclergômetro. E às vezes a pessoa ela não sabe, sabe? Obviamente, né, ela não é profissional da área, né? Às vezes, tá, vou fazer o quê? O que eu O, o, posso Ma- fazer para me manter o ativo? Matheus está perguntando, né, se 10 minutos de pedal já é suficiente, né? Certeza. Não, e aí é o que o artigo mostra, né? Um exercício, né, moderado para alta intensidade, 10 minutos já é suficiente para você, né, se ganhar aí um pouco melhor a sua saúde, né? Então, pedal vale também, viu, Matheus? Se tiver uma bicicleta aí, não transforma ela em Vale, cabide, não, de roupa, não. vale. E às vezes, e é legal, exercício físico, gente, você tem que colocar quem está aí, né? Aluno de educação física, e mesmo quem não é aluno de educação física, gente, exercício físico tem que estar programado. Não acredita que você, às vezes, por livre e espontânea vontade, vai levantar da sua cadeira para fazer exercício físico. Você tem que ter muita disciplina para você conseguir fazer isso. Sem contar que você vai esquecer de fazer. Então, você tem que colocar na vida da pessoa a agenda. E aí, essa agenda pode ser um intervalo que ela está em frente ao computador e ela levantar e fazer uma série de exercícios. 10 minutos e aí volta. Uhum. Eu acho que a gente já pode, já puxando esse papo, entrar no próximo tema que a gente É, colocou para conversar aqui, né, Fabrício? Que que é uma outra notícia, né, também que saiu na grande mídia. Eu li isso no UOL, naquela coluna lá do Viva Bem. Então, saiu no dia 2 desse mês, né? Que ele fala sobre a utilização desses aplicativos, né? Esses monitores de atividade física. Então, a gente tem hoje, por exemplo, né, um relógio, aquelas pulseiras, né, o próprio celular, né? Então, tem dispositivos que parecem melhorar o nível de atividade física das pessoas, né? Então, saiu esse texto na grande mídia, e aí também fiz um deverzinho de casa, eu fui procurar aonde que isso está publicado, né? Então, realmente foi publicado um artigo, foi agora no dia 26 de janeiro, tá? No British Medical Journal. Então, esse é um estudo diferentemente do que você falou anteriormente, né, que está no pré-print. Esse artigo foi publicado em uma das maiores revistas na área médica do mundo, né? Então, o fator de impacto acho que você comentou, né, 32, né? 32. Então, é um número assim, do impacto dessa revista para quem não é da área. Então, por exemplo, a gente publica aqui, né, Fabrício? A gente publica nível 3, 4, 5 e está feliz, né? Ó, e é uma luta. Então, essa é uma revista, por exemplo, que tem nível 32 de impacto na ciência. Então, é para medir a importância dessa revista. E esse é um estudo de revisão, né, com meta-análise. Então, eles não coletaram esses dados
né, não fizeram a coleta dos dados, mas pegaram outros artigos que publicaram sobre esse tema. Então, esse é o maior estudo feito até hoje, né, em relação sobre a efetividade desses monitores, desses aplicativos de atividade física. E aí eles pegaram 121 artigos, né, 121 trabalhos, 121 ensaios clínicos, e uma amostra total de 16 mil pessoas, 16.743 pessoas. Então, é uma amostra bem representativa. Os estudos anteriores sobre a efetividade desses aplicativos, né, desses dispositivos, eles ainda tinham resultados contraditórios. Então, alguns mostravam efetividade, outros nem tanto. E eles analisaram 3 aspectos. O nível de atividade física das pessoas, usando esse dispositivo, o nível de atividade física moderada, vigorosa, e o tempo de sedentarismo da pessoa, o tempo que a pessoa ficava parada, o tempo que a pessoa ficava sentada, deitada, né? E assim, logicamente, né, quando você pega 121 trabalhos, né, você tem uma heterogeneidade muito grande entre os trabalhos. Então, a metodologia dos trabalhos e tal, mas aí a meta-análise é justamente isso. Você reunir esses dados e fazer um procedimento estatístico para ver que resultado você chega. Então, eles viram que, sobre o nível de atividade física das pessoas, esses dispositivos aumentaram, né, teve um efeito moderado no nível de atividade física dessas pessoas. Então, as pessoas, em média, deram 1.200 passos a mais. Então, isso já é um ganho, né? Então, tornou-se a pessoa um pouco mais ativa. Em relação às atividades moderadas moderadas para vigorosas, né? Volta só um pouquinho lá para mim, por favor. Para eu ler o resultado aqui que você tirou. Atividade física moderada, vigorosa, né? Deu um total de 48 minutos a mais. 48 minutos a mais. Tá? Então, quem usou, em média, esse dispositivo, então, quase 50 minutos a mais de exercício aí durante a semana. E o tempo, né, sedentário, houve uma pequena redução também, né? Bem pouca, né, nessa redução, em menos 10 minutos de tempo sedentário. Mas, assim, esse é o efeito estatístico, né? A gente tem que pensar no efeito clínico e o efeito disso na saúde das pessoas. Então, o que está mostrando, de um modo geral, resumindo esse trabalho, é que esses dispositivos, eles funcionam. Então, juntando as duas conversas, né? Por que as pessoas não fazem atividade física? De repente, para você, né, pode ser uma ferramenta que vai te auxiliar a aumentar o seu nível de atividade física. Então, se a gente pegar aqui, né, que esse aí não aumentou em 10 minutos, né, diminuiu em 10 minutos o nível de sedentarismo, isso já tem um impacto na saúde das pessoas. Tá? Então, eu lembro, assim, quando começou a surgir esses dispositivos, né, o que ele fazia, assim, é hora de se movimentar. Né? Então, era só para dar esse alerta. Isso já é importante. Isso é interessante, né? Muitas vezes estou sentado aqui, estou trabalhando, aí ele apita aqui e me fala, é hora de se movimentar. Eu tento respeitar isso. Tá? Mas o que esses aplicativos, esses dispositivos fazem hoje é muito mais que isso, né? Ele quantifica, né? Ele quantifica tanto em termos de tempo, como também em termos de distância, em termos de número de passos. Então, a gente tem evoluído muito. Então, é muito positivo a utilização desses dispositivos de monitoramento da atividade física. Tá? Então, vocês podem ter uma referência, né, robusta, numa grande revista, com um grande número de artigos, né, que foram revisados, que mostram que melhora o nível de atividade física e que isso pode ter um impacto clínico interessante na saúde das pessoas. Ô Fernando, fazendo uma adenda aí, eu queimei a língua, sabe, esse ano. Porque assim, eu sempre fui, né, adepto à prática de atividade física, faço a minha religiosamente,
E nunca dei muito valor para essa coisa do quantificar, às vezes, né? Isso daí. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, usando aplicativo, eu percebi naturalmente, e aí você comentou uma coisa que foi quantificar, naturalmente você começa a comparar. Quando você tem como mensurar o que você está fazendo de exercício físico, é natural que quando o aplicativo te fala, por exemplo, o aplicativo aqui fala semana passada, correndo, e o aplicativo me falou, mostrou um troféu para mim. Aí que eu fui ver, falei assim, foi o meu melhor tempo Uhum. e também tempo total e cadência também, né, de exercício. Eu olhei para aquilo ali e falei assim, gente, faz muito sentido. Faz muito sentido, e aí é legal falar em relação ao profissional de educação física, principalmente que está na academia ou que atende alguém, que o aplicativo ele não vem de forma alguma para roubar trabalho de ninguém. É o contrário. O aplicativo vem com uma ferramenta muito importante que pode estar associado ao sucesso do professor de educação física. Por que eu estou falando Uhum. isso? A gente tem visto cada vez mais que, eu não vou dizer que não adianta não, mas talvez não resolva a ideia de você ir para academia e fazer exercício com, sei lá, com seu personal ou na academia. É melhor que nada? Sem dúvida. Olha que sensacional que é quando você tem um cliente, ele faz exercício físico com você e você consegue instruí-lo para completar o exercício quando ele não está com você. Cara, isso gera confiança, fidelidade, porque no final das contas, pessoal, pensando qualquer que seja o objetivo da pessoa, se ela te procurou porque quer emagrecer, se ela te procurou porque está com pressão alta ou está com açúcar elevado no sangue, no final das contas, o que importa é o resultado. É se de fato aquilo que você está propondo vai resolver o problema dela. E o problema dela pode ser de saúde, estético ou até mesmo social. Então é muito legal essa lógica do uso dos aplicativos, porque você consegue terceirizar, no bom sentido, um serviço seu. Você consegue manter a fidelidade. E outra coisa, né, Fernando? Se vocês desconfiarem, vocês pedem o relatório, né? Deixa Uhum. eu ver o que é que acontece. Porque as pessoas gostam disso, pessoal. Eu já trabalhei com personal muitos anos. Muitos. As pessoas gostam disso. As pessoas não gostam de você só na academia. Ela gosta de saber, a maioria das pessoas gosta de saber que você, de uma certa forma, está tomando conta dela também fora de uma academia. Né? Então, o aplicativo, eu queimei a língua, viu? Eu acho que é um pouco o que você falou, é a questão da autonomia do usuário, né? Então ele tem essa flexibilidade maior do tempo. Então o aplicativo ele tem essa coisa de facilitar um pouquinho a administração do tempo. A gente lembra, a gente possibilita novas alternativas para você se exercitar. A questão da autonomia de você fazer sozinho. E a questão de você estar conversando e estar prestando mais atenção no seu nível de atividade física. Né? Imagina você durante o dia todo você está ali com aquela informação. Então isso está muito presente. Então, sem esse aplicativo, para algumas pessoas, de repente ele passa o dia inteiro, aí no final do dia ele fala assim, não fiz nada hoje. Ou ele nem vai ter essa noção. Tá? E Exato. o aplicativo tem esse aspecto, né? De toda hora ali, de repente, ele está te monitorando, está te dando um tipo de incentivo, de feedback. Né? Eu acho assim, qualquer tipo de ferramenta, estratégia, né, que possa aumentar o nível de atividade física das pessoas, é bem-vindo. Para algumas pessoas vai funcionar, para outras pessoas não vai funcionar. Né? Então, é uma ferramenta a mais que. E aí esse estudo mostra isso, né? De forma bem robusta,
o efeito positivo, né? Mesmo que estatisticamente não seja um efeito muito forte, mas clinicamente ele vai ter um efeito muito positivo na saúde das pessoas. Só registrando, quem entrou aqui, o professor Marcelo Santos, que... Marcelo, eu consegui falar com ele. Eu, inclusive, foi pedindo a carta, se não me engano, não sei se foram eles que publicaram ou se eles citaram, estava lá no perfil dele. Acho que foi em relação à vacina. E aí ele me indicou que estava no Telegram dele. E lembrando que tem uma entrevista super bacana do Marcelo aqui no canal, né? Quem tiver interesse aí, conhecer o trabalho que vem desenvolvendo, né, eles fizeram o grupo fez uns trabalhos que deu um impacto muito grande na mídia também sobre exercício físico e Covid. Então, confiram lá que vale a pena. Vale a pena, garanto. Marcelo, se quiser participar da conversa, que está convidado também, viu, Marcelo? Super convidado. Eu falei com ele, só, vai lá, aparece lá se quiser falar alguma coisa sobre, né, essa publicação aí, a gente chama lá, bate papo. Ô Vamos Fabrício, achar? nosso tempo, nós estamos indo mais para o final aqui, né? Eu estou lendo que a Aranaí colocou alguns comentários que estão sendo feitos, né? Não aparece pra mim Acho. não, viu? Hã? Não aparece pra você, né? Não aparece pra mim não. Tá aí no WhatsApp aí, do nosso grupo aí, né? Deixa eu ver. A Tainara fez um elogio, né? Tainara, acho que foi nossa aluna, Tainara Xavier. Eu sempre lembro do sobrenome dos alunos. Eu sei quem que é a Tainara, né? Bom rever os alunos aqui novamente. A Yasmin disse que entendeu que para ter uma resposta melhor da imunidade do corpo, precisa passar por um estresse, né? Exatamente. Ela quer saber como isso ocorre nas pessoas mais debilitadas. Eita. Não. Não, Ela fala em relação à vacina? Deixa eu pegar a pergunta aqui que eu não li, não. Para ter uma o resposta. argumento dela está correto, né? Porque para você melhorar a imunidade, você tem que submeter. Na verdade, o exercício é um estresse, né? Então, ele vai gerar algum tipo de adaptação, né? Ela quer saber Ah, se entendi. isso também se aplica às pessoas mais debilitadas. Assim, mais debilitadas é né? Muito amplo a gente falar isso, né? Mas, de uma forma geral, o exercício também vai melhorar a imunidade dessas pessoas. O legal da pergunta da Yasmin aí é porque realmente pensar no. Eu lembro assim, na hora da conversa que a gente teve com. Salva aí, Fernando. Nosso garoto Sobre. propaganda sobre imunidade e exercício. Oh, meu Deus. Nosso garoto. Nosso campeão de visualizações. Alpenar. Alpenar. Renato. Renato. Eu lembro desse bate-papo que a gente teve com ele, dessa lógica, né? Até quando, né? Que o exercício pode ser imunossupressor, né? Enfim, que pode acontecer também, e acontece, né? Principalmente em pessoas que exageram no exercício. Então, assim, de uma certa forma, essas pessoas, obviamente, o sistema imune dela é mais sensível. Vamos pegar um exemplo. Hoje não, porque, né, vamos lá, os coquetéis fazem o seu trabalho muito bem, mas antigamente eu lembro que portador de HIV, o exercício poderia ser muito ruim para eles, porque eles tinham uma imunossupressão tão grande que o exercício físico poderia potencializar. Agora, eu não li, né, nenhum estudo recente a respeito da resposta imunológica em pacientes com HIV. Tá aí uma boa pergunta, porque hoje é muito diferente, né? Os coquetéis, eles seguram e muito, né, a questão da idade. Mas assim, a gente sabe que tem muito trabalho bacana mostrando o benefício do exercício físico para o HIV, né, pro portador de HIV. Mas eu lembro disso. Isso lá na década de 80, Fernando, né, que era quase uma sentença de morte, né, o HIV, existia a mínima possibilidade. Por exemplo, imagina um HIV naquela época fazer HIT. Ele faz HIT e morre, né? E lembra, assim, nesses casos especiais, né?
vamos dizer, uns grupos especiais, aí você tem que ter né, uma avaliação, um acompanhamento melhor com um profissional de educação física, uma equipe, né, multidisciplinar, e aí, né, a chance né, de ter um resultado mais efetivo é melhor, né? O Hugo está pedindo para lembrar o pessoal de usar máscaras no exercício em público, né? Fundamental. E lembrar o Hugo que a gente fez, nós fizemos aqui um vídeo, né? Eu gravei um vídeo falando sobre o uso de máscara, né? Mostrando que fisiologicamente a máscara não prejudica o exercício, então é para usar a máscara. Se tiver que fazer um exercício vigoroso, né, de mais alta intensidade, que procure um lugar que seja aberto, ventilado, né, que permita o afastamento das pessoas. Mas, de um modo geral, é para fazer o uso da máscara. Infelizmente, é um procedimento necessário nesse momento. Por enquanto, a gente tem que usar máscara para fazer exercício físico. Só se você tiver um lugar bem afastado, né? E assim, né, Fernando? Esse trabalho foi legal, né? Esse estudo aí, né, na verdade, falando que o uso da máscara não interfere, né, na resposta fisiológica. Mas, sinceramente, quando a gente traz para o público e na prática, só o fato de você estar de máscara, você já fica incomodado em fazer exercício. É até Lógico. psicológico. É um desconforto, né? Desconforto e tal. E assim, uma coisa é sair, mas assim, existem as pessoas que só fazem exercício no ambiente fechado. E às vezes ela estava acostumada a trabalhar com alta intensidade, por exemplo, em esteira, em academia, e para ela é um desafio enorme, do ponto de vista não fisiológico, mas do incômodo. Mas ela vai ter que achar ela tem que achar uma estratégia que não seja estar num lugar fechado. E outra coisa, né, gente, uma coisa fundamental para quem fez fisiologia é que a nossa ventilação, gente, aumenta absurdamente no exercício intenso. Então vamos lá. Se a minha ventilação, ou seja, a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões no repouso é 5 litros por minuto, isso aumenta para 30, 40 litros de ar que você está trocando ali com as pessoas durante o exercício. Então, vocês não tenham dúvida, se você exercitar sem máscara, no lugar fechado, você está propagando muito mais a possibilidade de espalhar esse vírus aí para outras pessoas. Então é uma questão também de ter cuidado com o próximo. Né? É isso aí. Fabrício, eu acho que nós estamos chegando no final aqui, nosso tempo, né? O Instagram vai cair a nossa live aqui, mas eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Interagir, a gente conversou com muita gente aqui, desculpa se a gente não conseguiu responder para todo mundo, mas vai ficar registrado, né? Algumas coisas a gente pode trazer para o próximo bate-papo, e né, eu estou muito feliz de, né, ter criado esse novo espaço aqui, várias pessoas apareceram aí, e a ideia, né, eventualmente trazer pessoas também para participar dessa conversa aqui. Agradecer a todo mundo aí que teve, né, presente, que vejam os vídeos lá que estão no YouTube, acompanhem o perfil aqui no Instagram, né, que possam também ouvir né, o podcast que a gente vai disponibilizar no Spotify e divulgar o máximo possível esse tipo de conhecimento para todo mundo, que é importante para a saúde, é importante para a vida, para o bem-estar, né, para a qualidade de vida das pessoas de um modo geral. Tá? Então, agradecer ao Fabrício pela parceria. É bom demais. Bater papo é comigo mesmo. Para nós é muito bom, né? Falar do que a gente gosta, falar do que a gente pesquisa e ter essa interação aí com todo mundo, né? Não só aluno, mas qualquer pessoa, né, que se interessa em falar de exercício físico. E aí, gente, assim, uma sugestão também aqui, manda mensagem pra gente lá, né? Pelo Insta mesmo, de alguma informação que vocês queiram que a gente casse, né? Se é verdade, mito, como é que é? Verdade ou mito, né? A gente pode sair alguma informação aí na mídia leiga e é uma informação curiosa, manda pra gente lá que a gente tenta descobrir se aquilo é verdade ou mentira, né?
Ou ainda não é verdade absoluta, né? E aí, toda semana a gente vai estar aqui, né? Então, a ideia é estar experimentando aí os dias aí. E a ideia é, semanalmente, que a gente faça esse bate-papo aqui, pelo menos uma horinha, parar para a gente conversar e interagir aí sobre o que o exercício físico tem a ver com isso tudo. Isso aí. Valeu, Fernando. Valeu, galera. Então, Até. obrigado. Obrigado, Paz. pessoal. Até a próxima, até a semana que vem. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.